Irmãos, as decisões que nós tomarmos nesta vida terão desdobramento na eternidade. Eu quero aqui trazer uma passagem bem conhecida de uma história que o Senhor Jesus contou, mas existe uma discussão teológica que diz que, uns dizem que é uma parábola, mas muitos teólogos que se aprofundaram têm afirmado que não é uma parábola. Nós às vezes falamos da parábola do rico e Lázaro, né? Mas ela é uma história, porque aqui cita nomes próprios, cita Lázaro, né? Então, eu quero trazer nesse texto, para a nossa reflexão, uma palavra sobre esta vida e sobre a vida eterna. Amém? Portanto, é uma mensagem, irmãos, que você deve guardar no teu coração e que você deve se preocupar em tomar algumas atitudes que nós vamos passar para vocês. Mas eu quero que você preste atenção aqui. O texto nós vamos ler, porque nós não podemos deixar de ler o texto, né? Está lá em Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mediante essa história, irmãos, eu quero trazer uma breve reflexão. O que nós podemos aprender, o que é relevante para a nossa vida em todo o tempo, nesse momento presente, para o nosso futuro, porque a atitude que você toma agora, as decisões que você toma hoje, elas terão efeito para esta vida, porque terão efeito na próxima semana, nos próximos dias. Se você fizer um mau negócio hoje, daqui um mês, ou daqui uma semana, daqui 6 meses, você vai ter de volta o resultado daquela decisão que você tomou. Isso está relacionado com várias áreas da nossa vida, porque a decisão errada nós tomamos e nós pagamos um alto preço. Isso está relacionado com quem você casa, de que forma que você investe as suas finanças, de que forma que você age mediante o teu ministério, de que forma você faz amigos, de que forma que você trabalha. Está relacionado com caráter, está relacionado com uma boa vivência, está relacionado, enfim, com boas decisões, principalmente decisões que são
dentro dos princípios da palavra de Deus. Quero só lembrá-los que esta parábola, quando Jesus contou essa parábola, ele queria atingir o coração dos fariseus. Porque os fariseus, eles viviam só de aparência. Os fariseus, eles tinham amor, muito amor pelo dinheiro. Eles amavam o dinheiro. Se você quiser conferir, você pode conferir depois. Está no versículo 14 do capítulo 16 de Lucas. Lá afirma que eles amavam o dinheiro. Então eles colocavam em primeiro lugar. Eles não tinham amor pelas pessoas. Eles apenas cumpriam seus rituais e ficavam atentos com o que eles iam ganhar, mas na frente do público eles fingiam ser piedosos, mas na verdade eles não se preocupavam com os outros. Eles não se preocupavam, que, por exemplo, nos dias de hoje, se fosse hoje, em formar discípulos e abençoar a vida do discípulo, abençoar aquele irmão, aquela irmã, aquela família. Não, eles cumpriam rituais. Terminava o ritual, cada um ia para sua casa e ia desfrutar da sua riqueza. Então, esse rico que o Senhor Jesus ilustrou aqui, não diz o nome dele, mas pelas vestes que ele usava, eram só pessoas que realmente faziam parte da grande cúpula de Roma, e eles usavam esse tipo de roupa, porque naquele tempo, na Roma antiga, não existia a classe média. Existia a classe muito rica e a classe muito pobre. Não tinha como tem hoje outras classes, né? Que tem o remediado, tem na classe média, né? Tem o mais ou menos. Não, naquele tempo não tinha. Naquele tempo ou era muito rico ou era muito pobre. E quando então Jesus, ele não queria dizer para eles que Lázaro foi para o céu porque era pobre. Porque essa mensagem foi pregada pela igreja lá no passado, dizendo que se você não sondar bem o texto, se você não estudar sobre isso, você acha que aparentemente tem isso, mas não é verdade. Não é verdade, porque tinha muitas pessoas abastadas lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que serviam a Deus. Porém, o que acontecia? Eles não eram apegados com o dinheiro. Entendeu? Eles eram prósperos, eram ricos, mas eles não se apegavam, eles honravam a Deus. Como era o caso de Davi, Salomão. Por mais que depois no final Salomão acabou errando na sua vida, né? Tomou decisões erradas, mas sempre nós vemos da linhagem de Davi. Davi foi um exemplo de fidelidade a Deus, mesmo ele sendo falho, mas ele é conhecido como o segundo coração de Deus. E ele era um homem que ele era justo com as pessoas, por isso que ele foi um rei muito bom. Salomão também foi um rei muito bom, que no tempo de Salomão não houve guerra em Israel, né? E ele proporcionou como rei, então, o sustento para o seu povo e uma vida sossegada. O que Jesus, então, estava querendo dizer para eles? Que se vocês continuarem, para os fariseus, você que tem o pensamento farisaico, apegado com o dinheiro, que ama o dinheiro, vocês não terão um final feliz. Porque quem ama o dinheiro, irmãos, esse amar o dinheiro é um espírito, é um demônio chamado Mamon. Porque, eu não sei se você conhece, com certeza você conhece pessoas que ele não consegue ofertar na igreja. Ele não consegue ajudar uma pessoa. Ele não consegue, irmãos, fazer um negócio honesto. O que ele faz? Sempre querendo lucro em cima de mim e de você. Que não está interessado no teu bem-estar, não está interessado no bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, inclusive ao que estão ao seu redor, fora a sua família. Porque geralmente tem pessoas que, você sabe, eu nunca li isso aqui, mas eu vi em alguns filmes, não sei se você já viu, os filmes do gênero que aparece lá, aqueles chefões de máfia, que comandam as drogas em determinado lugar. Pode ver que eles são extremamente criminosos e assassinos quando alguém falha com eles. Você já viu isso? Nos filmes diz que na vida real é assim. No mundo do crime, se o cara falhou, é morte. E lá nós vemos
que aqueles chefões que aparecem nos filmes, ele pega o revólver, o cara que caminhou com ele, tanto tempo ele pega e pã, ele mata o cara na frente de todo mundo ali. E eu estava pensando, irmãos, existe um espírito que age desse jeito, porque quando ele chega, o traficante, esse lá do filme, né, e na vida real, isso que é a mesma coisa. Ele matou um ali, entrando na sua casa, um pouco antes de entrar na sua casa. Quando ele entra, ele abraça o filho e a filha e beija. E se acontecer alguma coisa com o filho deles, eles vão atrás e fazem tudo para tirar a vida daqueles que prejudicaram, ou tentaram prejudicar alguma da família deles. Então eu estou chamando isso a síndrome do traficante, do chefe do tráfico. É uma síndrome. Porque, veja bem, ele é extremamente assassino para os outros. Mas quando faz parte da família dele, ele faz tudo, esquecendo que é aquela pessoa que ele tirou a vida, que ele prejudicou, tinha um pai e tinha uma mãe. Esquecendo que as outras famílias têm necessidades básicas, como nós temos. Essas pessoas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, esse tipo de pessoa, eles terão juízo sobre eles, e infelizmente será muito tarde. Mas não estou falando, irmãos, só apenas de ricos, que têm muito dinheiro no banco, têm muitas propriedades, mas eu estou falando de pessoas, irmãos, que têm esse grande apego, e que amam o dinheiro, e que não pensa em ajudar as pessoas, não pensa em fazer algo em prol das pessoas. Esse tipo de pessoa, ele vai correr atrás da riqueza também, e não sei, provavelmente não vai conseguir. E se ele conseguir, se Deus abençoar, porque Deus conhece, e pelo trabalho as pessoas podem se esforçar e podem até conquistar. Só que tem um detalhe, irmãos, eles não conseguem aproveitar o que ganharam. Eles não conseguem. Porque eles pensam, se eles ganharam 20, eles querem 40. Se eles ganharam 40, eles querem 80. Eles se preocupam, a mente deles se preocupa só em ganhar, explorar. Não importa se vai prejudicar outra pessoa. Ele quer acumular fortunas. E ai daquele que precisar de emprestar um dinheiro de uma pessoa dessa. Cobra o juro mais caro da face da terra. E se a pessoa não pagar, perturba dia e noite. Porque o amor desse tipo de pessoa, eles são amorosos demais pelo dinheiro. Só que eles esquecem de uma coisa, que o dinheiro é temporal. Tudo o que se compra com dinheiro, as coisas eternas nós não conseguimos comprar com dinheiro. E por isso, mediante esse princípio, eu quero trazer aqui, bem rapidinho, 5 princípios, 5 alertas para a nossa vida. Eu creio que 5 alertas, ele vai se encaixar melhor, né? Que é um alerta. Essa parábola nos ensina. A primeira aqui é uma pergunta que eu quero fazer para você, baseado no que nós vemos. Uma pergunta: que tipo de vida você tem vivido? Uma pergunta para você pensar. Que tipo de vida eu tenho vivido? Eu tenho sido egoísta? Eu tenho feito um círculo em volta de mim, só pensando em mim mesmo? Eu tenho sido amoroso com as pessoas que estão ao meu redor? Se eu trato bem a minha esposa, trato bem meus filhos, se eu trato bem meus discípulos, se a minha intenção é uma intenção de honestidade, se realmente eu tenho vivido uma vida digna diante de Deus, porque essa vida digna que eu digo, não é uma vida, irmãos, tipo sem falha. Não, todos nós falhamos. Por mais que eu queira fazer certo, você queira fazer tudo certinho, nós não conseguimos fazer. Eu digo para você que todos nós não acertamos tudo. Às vezes o que acontece, nós não reconhecemos que erramos. Esse dia eu li um comentário num livro muito interessante, irmãos. A dificuldade que uma pessoa que não consegue puxar para si a responsabilidade sempre culpa os outros. Diz assim, não foi meu marido, a culpa dele. Não fui eu. Não fui eu. Está na ponta da língua. Não tem nada a ver, não fui eu não foi eu. Foi fulano.
Essas pessoas, irmãos, têm dificuldade de ter sucesso na vida. Sabe por quê? Porque elas não se sentem culpadas pelos erros que cometeram. E aí, por exemplo, essa pessoa montou um negócio, e aí o negócio não deu certo. O culpado foi os funcionários. O culpado foi a esposa. O culpado foi os fornecedores. O culpado foi o banco. O culpado foi o governo. O culpado foi o pastor. O culpado foi a igreja. E a pessoa nunca consegue dizer assim: não, eu fui culpado, eu errei, reconheço que errei, mas eu vou consertar. Aí quando você reconhecer, e essas pessoas que não reconhecem que está errado, sempre é os outros que estão errados. E está cheio de pessoas por aí, irmãos. Esses tipos de pessoa vão sofrer muito, irmãos, na sua caminhada. Porque enquanto não reconhecer e puxar a responsabilidade para si, dos seus erros, vai continuar sendo tratado por Deus. Se está na igreja, vai ser tratado por Deus. Mas a igreja, irmãos, está cheio de pessoas desse tipo, eu conheço. E também já fui assim. E por que eu mudei? Porque um dia me caiu a ficha. Eu falei: puxa vida, tudo que é coisa eu estou culpando mesmo. A minha esposa, estou culpando os outros. A gente culpa, irmãos. As derrotas da gente, a gente olha para os outros e diz assim: nossa, por que aquele fulano está tão bem e eu estou desse jeito aqui? Aí que entra, irmãos, a inveja. Já pensou? Vai desencadeando coisa. Que tipo de vida eu e você temos vivido? A gente vem para o culto só para cumprir um ritual? Ou realmente você tem prazer em adorar o seu Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores? Realmente você vem para a igreja e atende o teu chamado, o teu ministério, desenvolve o trabalho com amor, com dedicação, traz a tua oferta, entrega teu dízimo, com amor para Deus, para se transformar em boas obras. Você que tem um coração voltado para Deus, tem muita gente que se esconde na igreja, tem medo de ir para o inferno, mas não é por amor a Cristo. Tem muita gente que está fugindo de medo, tenho medo de ir para o inferno, mas viu, Deus conhece cada coração. Se nós estivermos fazendo parte, membro de uma igreja evangélica, pode ser qualquer igreja que você imagine, mas se o nosso coração não for mudado, irmãos, nós não vamos habitar com Cristo, não vamos, porque não está baseado na religião terrena, está baseado num coração transformado, está baseado num coração humilde, está baseado no amor que nós temos por Cristo, porque por amor, irmãos, a gente se torna escravo. Esse era o termo que era usado no tempo de Paulo. Quando diz servo, o original diz escravo. E nós sabemos, se nós amamos alguém, eu conheço homens que amam muito a sua esposa, a esposa faz ele de palhaço. Eu vi muita gente fazendo. Namorada faz o cara de palhaço. Você tem que vir aqui, porque vem a pé, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Tem mulher que faz isso com o marido, e tem marido que faz isso com a mulher. Ainda mais quando ele vê que realmente, ou ela vê que o seu marido é apaixonado, a sua esposa é apaixonada, ama demais, faz qualquer coisa, se aproveitam. E eu quero dizer uma coisa para vocês, querido, e quando a gente ama, a gente perdoa. Basta o cara fazer uma cara de coitado, ou a mulher, eu estou arrependida, tem que ser falso. Mas quem está cheio de amor, irmãos, perdoa. Então, quando a gente ama o Senhor, porque veja bem, Jesus Cristo, nós ficamos constrangidos do amor que Ele tem por nós. Por mais que eu ame o Senhor, ame, como eu me esforço e tenho prazer, quero entender esse amor, mas jamais eu vou amar Ele como Ele me amou, porque está acima do sentimento do ser humano, da atitude do ser humano. E portanto é muito importante essa pergunta: que tipo de vida você tem vivido? A segunda reflexão aqui, segundo alerta, é que nessa parábola mostra claramente que Deus fez juízo pelo mau uso
das riquezas. Não era proibido aquele homem ser rico, ou qualquer pessoa ser rico. Mas o que Deus não se agradava era daquela atitude. Deixava um pobre homem à porta da sua casa, falando da parábola. Levavam ele lá, porque dizem que o colocavam lá, na porta do rico. E sabe o que ele comia? As migalhas do rico. O rico não estava nem aí com ele. E com certeza havia mais pessoas que estavam em extrema pobreza. E esse rico dá exemplo daquele, mas com certeza tinha outros. Mas isso é aplicado para nós também, irmãos. Como que está a nossa generosidade? Como que está a nossa generosidade para com as pessoas que estão precisando? Às vezes, querido, uma pessoa está precisando de um emprego. Você tem ali um conhecimento com um empresário, alguém, seja a ponte para abençoar. Eu sei que aqui acontece isso, os irmãos arrumam uns para os outros, né? E tem alguém que está passando por dificuldade, correm ali para fazer uma cesta, fazer uma compra. Nós queremos, irmãos, ter recursos para fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que não é sensível ao sofrimento das pessoas. Às vezes não é sofrimento de necessidade, mas é uma pessoa que está triste. É uma pessoa que está amargurada, o seu coração, o seu casamento não está indo bem. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas que o seu negócio não está indo bem. Muitas pessoas estão sofrendo com atitudes erradas, tomaram atitudes erradas, mas não adianta apontar dedo. O certo é ajudar elas a saírem, é focar o problema não, focar a solução. Que eu e você sejamos solução na vida das pessoas, mas não juiz. Para julgar já basta um mundo que julga, mas nós podemos ser abençoadores. A terceira reflexão aqui, ou alerta para nós, saber que a suficiência da palavra de Deus, ela é suficiente. A suficiência das Escrituras, da mensagem de Cristo. Por quê? Porque o rico, estando lá no inferno, lá no fogo, o que ele fez? Ele pediu não, ele disse para Abraão assim: Pai Abraão, era o termo que eles usavam, porque pelo fato de Abraão ser pai dos hebreus. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e venha colocar aqui na minha língua. Ele estava lá dentro, lá já em chamas, estava em lugar de tormento, mas ele não havia mudado. Outra coisa, dá para ver que ele continuava sendo egoísta lá. Por quê? Porque ele disse para que manda que Lázaro vai lá e avisa, pois tenho 5 irmãos. Ele se preocupou com quem? Ele não se preocupou com as outras pessoas, se preocupou com a família dele só. Então, o coração dele, mesmo lá na eternidade, já partiu dessa vida. Lá ele não tinha mudado ainda. É isso que retrata. A quarta reflexão aqui, que é muito importante, isso aqui que eu vou falar para vocês, irmãos. Desculpe eu estar dando essa pausa, porque o calor está bastante. Quando nós partimos dessa vida, quando chega ao fim, essa vida física, nós vamos para a vida eterna. E nós vamos com consciência, irmãos. E esse ponto aqui, eu quero dizer para você, que a tua alma vai partir dessa vida com consciência onde está. Porque existe uma doutrina que rebate esta, mas nós não cremos nessa doutrina, que é o sono da alma. Quando a pessoa morre aqui, está dormindo, dorme, só se acorda no dia do juízo. Não. A doutrina que nós cremos e a doutrina que as igrejas têm desenvolvido, e é a forma que nós temos, porque temos prova bíblica que as pessoas partem dessa vida conscientes para onde foram. Conscientes. Ou seja, se eu e você partir nesta noite,
Espero que nenhum de nós parte, mas se nós partirmos, como está a nossa vida? Você vai cair na eternidade com Cristo ou sem Cristo? E ai daquele que cair sem Cristo, irmãos, vai estar consciente, e aí o que vai pensar, puxa vida, vai clamar lá, vai gritar, mas daí é tarde demais, muito tarde. Portanto, que nós precisamos realmente, nós precisamos, irmãos, espalhar esta mensagem. Se a pessoa não está entendendo, vamos sentar com elas, dizer, olha, meu querido, receba Jesus como Senhor da tua vida, mude a tua vida, deixe que o Espírito Santo mude a tua vida, porque, irmãos, é terrível. Nenhum de nós gostaria de ver nem o nosso próprio inimigo, a pessoa que mais odeia você e persegue você, nenhum de nós gostaria de saber que essa pessoa foi para a perdição, para o Hades, lugares baixos, que a sua alma está em prisão lá, já sofrendo. Porque não se engane, queridos, esse aqui é um estado intermediário, mas não é um lugar intermediário. Tem diferença. Como que é a diferença, pastor? É o seguinte, tem uma mensagem que é pregada, que tem um lugar intermediário, e que esse lugar, a pessoa que morreu com muitos pecados, vão lá, e lá serão purificados, depois vão para outra sala, e vão para Deus. Essa doutrina não é bíblica, é uma doutrina mentirosa, é uma doutrina que entrou no coração de muitas pessoas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas se perderam por causa disso. Não vamos entrar em detalhe agora, mas muitas pessoas se perderam crendo dessa maneira. Não existe lugar intermediário, existe um estado intermediário. Agora explique, pastor, qual é o estado intermediário? O estado intermediário é o momento que a tua alma, o teu espírito e o teu corpo estão separados. Mas no dia em que Jesus chamar, vai unir o teu corpo, tua alma e o teu espírito, e vão para o descanso eterno com o Senhor. Mas para aquele que parte com Cristo já no momento que morreu, a Bíblia diz que os anjos vêm buscar, e já leva a pessoa para um lugar de gozo. Mas quando o rico morreu e foi sepultado, não narra nada quem que foi buscar eles. Portanto, queridos, não adianta apenas ser membro de igreja, não adianta ser simpatizante do Evangelho, apenas isso. Não adianta, irmãos, até mesmo dizer assim, frequentar todos os cultos, não adianta, se for só isso. Você deve frequentar o culto, não por obrigação. Se você vir por obrigação, sendo pesado, que a gente faz apelo às vezes, irmãos, e você que está sentindo que talvez seja para você, é para você mesmo. Você deveria de vir tranquilo, feliz, hoje é o dia de cultuar o Senhor. Porque naquele dia lá, irmãos, nenhum de nós vai escapar. O sentimento e as práticas que você tem no teu coração, e que você coloca da boca para fora, e que você até induz pessoas para fazer o que está fazendo, você vai pagar um alto preço. Você vai dar conta dos erros que você cometeu, e das pessoas que você induziu, das pessoas que você tentou manipular. Por isso que como uma igreja de discípulos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nossos discípulos, eles não são nossos, nós dizemos assim, porque nós estamos responsáveis por eles. Como eu estou responsável por vocês, como pastor dessa igreja, mas sabe de quem vocês são? De Cristo. Vocês são servos de Deus e são discípulos de Jesus. Eu apenas estou norteando e cuidando de vocês como pastor, mas eu vou dar conta do que eu falo e o que eu ensino para vocês. E naquele dia, irmãos, eu não serei inocente naquilo que eu errei, porque lá não vai ter argumento. Ah, pastor, Senhor, eu fiz aquele jeito que o senhor sabe como é que eu estava, aquela situação que eu estava, aquele meu discípulo me maltratava, daí eu andei falando mal dele, aí eu prejudiquei mesmo, porque ele me prejudicou primeiro. Não vai ter desculpa. Não estou dizendo para você ser um bobão, para você ser um banana, não, nada disso. Eu estou dizendo para você ser sábio, para você realmente nortear pessoas. Por isso que eu falo, irmãos, eu sempre digo, e eu vou continuar dizendo, as nossas atitudes falam mais alto do que palavras. Nós achamos que as pessoas aprendem só quando nós falamos, viu?
a Bíblia diz isso, que você tem que fazer isso. A Bíblia diz isso, mas você está fazendo? As pessoas vão fazer um paralelo na tua vida e na vida, se você está fazendo. Não adianta, o que adianta, irmãos, eu falar para vocês de amor, mas não amar ninguém? E o que é muito comum, irmãos, infelizmente, por que as igrejas, de uma maneira geral, estou dizendo, está queimada, as igrejas evangélicas? Porque vida com Cristo versus prática diária, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem crente, irmãos, que logra o patrão roubando hora. Tem gente, irmãos, também que ama o patrão. Na igreja é um santo, mas na empresa é o Satanás. Você está assustado com o que eu estou dizendo? Eu conheço gente assim. Jamais um desses vai ganhar seu funcionário para Jesus. Jamais um empresário desse, jamais uma pessoa que age desse jeito, que tem máscara, coloca máscara para vir no culto, coloca máscara para vir na igreja, e usa máscara lá no seu trabalho, ninguém sabe quem ele é. Essas pessoas, irmãos, estão enganando a si mesmo, e não estão produzindo para o reino. Como já disse, se você é você tem o teu negócio, ou alguém que vai montar um negócio, alguém que você conhece, ele é o proprietário, ele é a autoridade ali. Se você é empregado, obedeça. Porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer aquelas pessoas que são instituídas. Se ele é o patrão e te paga o salário, obedeça, seja fiel, abençoe teu patrão. Mas você que é patrão, não humilhe os teus funcionários. Seja um bom exemplo de amor para eles, não de tolerância, de passar a mão. Não, mas seja um exemplo de homem ou mulher amorosa. Porque senão é uma contradição a nossa vida. E haverá um dia que nós vamos prestar contas. E para terminar, o tempo da nossa vida terrena é a única oportunidade que temos para nos arrepender, para estar com Cristo na eternidade. Irmãos, é a única oportunidade. Findou-se esta vida, não tem como consertar nada. E eu aconselho cada um de nós, você aconselhe seus discípulos, as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, aconselhe eles a aceitar a mudança que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Essa palavra para você que talvez está passando por um momento difícil, pergunte: Senhor, está tratando o meu coração? Porque nós estamos vivendo uma geração que as pessoas dizem assim: estou passando uma prova, e eu preciso vencer essa prova. Amém, irmãos? Deus te faz vencedor. Mas será que essa prova que está passando não é para você aprender alguma coisa? Não é a lição que Deus está dando para a tua vida, para a minha vida? Eu encerro esta mensagem dizendo, irmãos, que lá em Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado por Deus. Deus é Senhor dos senhores. O que Ele decidiu, irmãos, não está sendo mudado. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Nós achamos que aquilo que nós fazemos de maldade não está sendo computado. Porque nós consideramos um Deus apenas amoroso. Mas Deus não é um Deus bobão, não. Que aceita tudo que nós fazemos. Não se engane. Não se engane. Deus é amor, mas Ele é justiça. Eu sei, irmãos, que essa mensagem, ela falou forte ao meu coração. Eu estou compartilhando com vocês, eu sei que talvez nem todos gostem de ouvir essa mensagem. Inclusive as pessoas não gostam de ouvir a mensagem de mudança. Não estou dizendo, algumas pessoas não gostam. Mas graças a Deus, irmãos, que vocês estão aqui para ouvir essa mensagem. Graças a Deus que o Senhor tocou no meu coração. E que o Senhor ministrou no meu coração através dessa mensagem. Eu quero convidar você para se colocar em pé. E que você possa refletir muito sobre isso que eu compartilhei com você. Que você possa tomar as decisões dentro dos princípios da palavra de Deus. Hoje, vai daqui para a tua casa, amanhã, tome as atitudes norteadas pelo Espírito Santo.
para que você, se tiver a vida ceifada por qualquer problema, porque nós estamos vivos, irmãos, basta estar vivo para morrer. Pessoas que estavam vivas ontem, morreram hoje. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, irmão, daqui a algumas horas. Por isso que o Espírito de Deus está dizendo: conserta-te na minha presença. Como já disse, queridos, essas mensagens não são agradáveis, mas são mensagens de transformação. São mensagens que vão nos trazer vida na eternidade. E por isso, é o meu apelo, e a minha oração. Eu quero orar por vocês agora. Eu quero interceder por você. E você deve receber essa oração, e depois você orar pelos outros. Você se esforçar, querido, de todas as maneiras que você puder, para ensinar as pessoas a anunciar o Evangelho. Porque essa é a verdade bíblica.